irmãos para nós fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço humildemente na Tua presença, Senhor, que o Senhor me use como vaso nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos abençoar através da Tua palavra, que é o alimento espiritual, que é o alimento que durante os nossos dias, na verdade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a meditação, a Tua palavra traz paz, sossego, tranquilidade nos momentos difíceis. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco e que venhamos meditar ao decorrer da semana na Tua palavra. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, para que venhamos entender esses versículos que foram lidos, nós temos que entender, primeiramente, como o capítulo 6, Cristo vem tratando no decorrer do Sermão do Monte, como no capítulo 6, ele vai trabalhando até chegar no versículo 19. Ele está dividido em duas partes. Na primeira metade do capítulo 6, do versículo 1 ao 18, Jesus ele descreve a nossa vida particular, a vida particular do cristão, ou seja, no lugar secreto. Para quem leu já Mateus no capítulo 6, vai ver que ele vai falar sobre a prática de dar as esmolas, que o que a tua mão esquerda faz, a tua direita não fique sabendo. Vai falar sobre como se deve orar. Fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o teu Pai vai te recompensar. E fala também sobre o jejum, que em vez de ficar lá com a cara desmilinguida, cabisbaixo, não. Lave a sua cara, unge a sua cabeça. E mesmo que você esteja jejuando, fique em secreto para que o teu Pai veja que é Deus e te abençoe. Então, nessa primeira parte está dividido entre a nossa vida particular, nós com Deus. Mas na segunda parte, começa do versículo 19 até o 34, ele trata dos nossos negócios, dos negócios públicos na nossa vida. Ou seja, questões de dinheiro, de propriedades, de alimento, de bebida, roupas e até mesmo missão. Essa palavra missão parece soar um pouco negativo, mas os antigos gregos, essa ambição é uma palavra moderna para nós hoje, nos nossos dias atuais, mas os antigos gregos, eles chamavam de o bem supremo. O que é o bem supremo? É aquilo que nos dá a motivação para viver. É aquilo que faz com que a gente tenha um alvo. Nenhum de nós que está aqui nesta noite, ou sobre a face desta terra, vive simplesmente por um viver. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem algo a cumprir, ele tem um sonho, ele tem uma meta. E isso, para os antigos gregos, era chamado de bem supremo. Hoje se chama ambição. A ambição do cristão, para o cristão, ela não tem nenhum problema, desde que ela esteja enquadrada na vontade de Deus. E nesse contraste, poderiam ser expressos nos nossos dias atuais sobre as nossas responsabilidades religiosas e as nossas responsabilidades seculares. Se a gente olhar para essa divisão, a gente pode trazer para os nossos dias entre a área religiosa e a área secular do nosso dia a dia. Embora que essa divisão, na verdade, meus irmãos, ela não seja correta. Se nós dividirmos a área religiosa, nós que somos cristãos. É um exemplo. Lá no meu serviço, é minha área secular, é minha área do trabalho.
lá não tem nada a ver com a religião, lá não tem nada a ver com o que eu como cristão. Não. Na verdade, não é isso que Cristo vem trabalhando e vem mostrando. Essa diferença ela é enganosa e a gente vê no decorrer da história da igreja, até mesmo das Sagradas Escrituras, que quando os cristãos, a igreja de Deus, ela faz essa divisão, acontece erros terríveis. A gente pode ver o exemplo de Absalão, filho de Davi, que tenta matar o próprio pai em busca de ser rei, em busca de uma posição, em busca de um status. Ele perdeu totalmente a noção de Deus e se deixou levar totalmente para a sua área, para a sua motivação de ser rei, de estar bem naquele momento. Ou até mesmo no período antigo da Igreja Católica, quando ela era predominante sobre as indulgências, né? Então era o seguinte, eu ia lá, pagava uma sova no camarada, e a dava aquela sova, estava tudo bem porque eu já tinha pago. Já pensou isso em nossos dias atuais? Os irmãos aí dariam a sova em alguém ou está tranquilo? Pois é, meus irmãos, mas é assim. Então a gente vê, quando acontece essa divisão terrível no meio da igreja, sérios problemas acontecem. Mas a gente não vê Cristo falando dessa divisão no capítulo 6. Embora ela seja notável, mas ele não divide. Se somos cristãos, tudo o que fazemos, por mais secular que possa parecer, olha só, até mesmo as irmãs que têm o costume de lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, não que alguns homens que estão aqui não façam isso, né? Até mesmo eu, para ajudar minha esposa, acabo lavando a loucinha lá de vez em quando. Não tão limpa como ela, mas acabo ajudando, né? Mas isso parece ser tão secular, parece ser tão simples para nós, mas na verdade não é assim. Ela não deixa de ser religiosa. Por quê? Porque está sendo feita diante da presença de Deus. O grande crescimento, quando os puritanos, na época dos puritanos e dos protestantes naquela época, os países que mais tinham protestante, eles eram super desenvolvidos, porque não havia essa divisão. No trabalho, cada vez mais eles sonhavam e lutavam para dar o seu melhor para Deus. E não deve ser diferente na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas olha só, uma ênfase de Jesus nesse capítulo é exatamente sobre esse ponto, de que Deus está igualmente preocupado com essas duas áreas da nossa vida, a particular, a secular, no caso, a religiosa e a pública. Pois, de um lado, vamos ver o versículo aqui no capítulo 6, escolher um versículo que vai falar aqui. Versículo 4, no finalzinho do versículo 4, lá, capítulo 6, versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas o mesmo Deus que veja isso em secreto e te recompensa nessa área que a gente chama área espiritual, olha só o que ele fala no capítulo 6 e no versículo 32. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, né? Pois vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas elas. Então a gente não vê essa divisão, a gente vê Deus preocupado tanto com o nosso bem espiritual, mas também com o nosso bem físico, que venhamos estar com alimento, com roupas, enfim, com um bom trabalho. E mais outro ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos, antes de nós entrarmos no versículo 19 ao 21, é que ouvimos Jesus, ele insistentemente nos fazendo um convite sobre essas duas esferas. Que convite é esse que Jesus nos faz? Preste atenção. Na primeira que eu falei para os irmãos sobre a área particular e religiosa, se nós lemos no capítulo 1 até o 18, nós vamos ver a repreensão de Cristo sobre quem?
Quem Cristo está repreendendo e dizendo que a gente não venha ser igual a eles? Os fariseus. Cristo, ele está, porque na verdade, essa é a maravilha da mensagem do Sermão do Monte. Ele é contracultural. Ele vai contra a nossa cultura, a nossa maneira de ser, desses dias atuais que a gente está acostumado a viver. Ele é contracultural. Então, o que acontece? Cristo, ele nos chama a atenção a sermos diferente da hipocrisia do religioso, que é o que a gente vê hoje em dia nos nossos dias. As pessoas que usam a sua religião, na verdade, eles são hipócritas porque aparentam ser uma coisa, mas a intenção deles é outra. Isso está terrível nos nossos dias atuais. Em muitas igrejas que usam o Evangelho de Cristo, que usam a palavra de Deus simplesmente para se beneficiarem, como aqueles fariseus. Venha cá porque aqui a gente é fogo puro, aqui o negócio é bom. Mas quando você chega, vive no meio, vê que as coisas não é bem assim. Que o compromisso com o Evangelho não é verdadeiro, não é puro, não é santo. E do outro lado, a gente vê Cristo nos chamando a atenção para que a gente não venha viver no materialismo dos gentios. Porque nós lemos lá no versículo 32, 32, Cristo chamando a nossa atenção para que a gente não nos torne igual aos gentios. Que a sua busca maior, a sua obsessão maior é pelos bens materiais, é pelas riquezas. Então Cristo está abrindo a nossa mente para que não venhamos nos tornar hipócritas, como muitos são nessa área religiosa, que muitos estão enquadrados, mas que a gente também não venha se inclinar para outra área do materialismo dos nossos dias atuais. O que então Cristo, no versículo 19 ao 21, ele quer nos dizer sobre não acumulais para vós outros tesouros sobre a face da terra? A primeira vez que você leu estes versículos, o que será que passou na mente de vocês? Não posso ter um carro, não posso ter riqueza, será que eu não posso trabalhar e lutar, ter algo melhor para mim? Talvez se essas denominadas igrejas aí, que tem um nome até bonitinho, mas que o nome delas devia ser só o seu dinheiro é meu, talvez essas igrejas pegando esses versículos, elas vão tentar defender algo assim, vocês não podem ter nenhum tipo de riqueza, não pode ter nada, então vem cá, doam tudo, porque será que é isso que Cristo está falando? Não podemos ter bens materiais? Não é isso que Cristo está falando. Mas primeiro de tudo, aqui o ponto para onde Jesus dirige a nossa atenção é sobre a durabilidade comparativa dos dois tesouros. Tesouro sobre a face da terra, tesouro terreno, e tesouro no reino dos céus. Bom, se eu perguntasse para vocês, se fosse para nós escolher por durabilidade, qual que vocês escolheriam? O que vai durar mais. É óbvio. Quando vocês estão buscando comprar, é claro que o reino de Deus a gente não compra, mas fazendo uma análise, vocês vão lá, principalmente as mulheres que gostam de detalhar e especular bastante em questão de imóveis e eletrodoméstico. Qual é a garantia? Quanto tempo de garantia? Essa marca é boa, e a outra marca, não, a outra marca é melhor. Então, com qual que você fica? A melhor. Isso é óbvio. Deveria ser tão claro. Só que nem sempre é assim. Mas Jesus está chamando a nossa atenção para a durabilidade dos tesouros da terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, e chamando a nossa atenção. Então preste atenção aqui. Olha os tesouros do reino do céu. Ladrão não entra. Ferrugem, traça, muito menos. Mas é importante enfrentar essa pergunta de uma maneira franca e honestamente.
O que Jesus estava proibindo, afinal de contas? Quando nos disse para não ajuntarmos tesouro para nós mesmo na terra. O que será que Cristo está passando com essa mensagem? Para aquele povo, lembrando, meus irmãos, que o povo de Israel agora, nesse momento, no tempo de Cristo, ele não é mais aquela grande nação, livre, espontânea, como tendo todas as bênçãos de Deus ao seu favor. Lembram lá em Deuteronômio que Deus diz para eles que se vocês guardarem a minha aliança, permanecerem na minha aliança, não haverá peste, não haverá fome, nenhum inimigo irá subsistir, vocês ficarão debaixo da opressão de nenhum inimigo. Essas eram as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. Só que o povo de Israel, o povo judeu no tempo de Cristo, estava sob opressão. Eles pagavam grandes impostos para Roma, trabalhavam, viam as suas plantações, mas é como nós hoje pegar e na hora do nosso recebimento ele chegar com o pagamento todo na mão e dizer assim, ó, isso, R$500, R$100 da estrada que tu usou, R$200 da semente do espaço que não é mais teu, mais R$100 de imposto, o que sobra? Mais ou menos, basicamente, ele viu o trabalho deles, os esforços deles, como um saco furado. Enchiam e de repente, ia tudo. Era essa situação que aquele povo estava. Agora vem Cristo lá e diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra. Hã? Até mesmo para eles não estava sendo tão fácil juntar. Mas o que será que Cristo está dizendo? Não ajuntei para vós outros tesouros sobre a face da terra. O que Jesus está proibindo? Está aqui alguns pontos interessantes aqui, ó. Primeiro, não há maldição nenhuma quanto às propriedades em si. As Escrituras não proíbem em parte alguma as propriedades particulares. Então, se você tem o seu bem, se você tem o seu lote, a sua casa, amém. Isso em nenhum momento Cristo proíbe ou amaldiçoa. Segundo, economizar para os dias piores, que é aquela reservinha que a gente às vezes faz tão suada, né? Que parece que para sobrar um trocadinho no final do mês é meio complicadinho, né? Principalmente para quem está começando, fazendo casa, né? Para fazer aquela faculdade que os jovens querem se empenhar, né? Mas não, isso não é proibido. Em nenhum momento Cristo está proibindo isso. Terceiro, não foi proibido aos cristãos fazerem seguro de vida. Em nenhum momento isso é proibido. Você querer deixar a sua família bem, sua esposa bem, até mesmo lá no serviço, tem um seguro de vida e está no nome da minha esposa. Até agora não aconteceu nenhum atentado, né? Eu espero que não, né? Mas está lá, o seguro está feito. Eu espero que ela nem tente, né? Mas não, isso não é proibido também. Pelo contrário, as Escrituras louvam a formiga. O que diz provérbio? O preguiçoso vai ter com a formiga abençoada. Não quer trabalhar? Olha para aqueles bichinhos pequenininhos. Está lá na frente de casa, irmão, se ele te der uma, está um carreiro enorme. E as formiguinhas lá carregando lá com aquela folha mais pesada, dá um ventinho, elas pofam para o lado. Mas elas estão lá, dia a dia. Minha esposa não deixa eu mentir. Concordem comigo? Está lá dia a dia, carregando aquelas folhinhas. Para no inverno, elas poderem se alimentar daquelas folhas. Em nenhum momento isso é proibido. Deus louva e olha só, usando um animal para nos ensinar. Para mostrar para a gente que isso não tem nenhum problema. Que isso não é errado. Outro ponto importante. Não devemos, meus irmãos, desprezar, mas antes desfrutar as boas coisas que o nosso Criador nos concedeu abundantemente. Portanto, nem as propriedades, nem a provisão, nem o futuro, para o futuro, nem o desfrutar dos dons de um Criador bondoso que estão incluídos na proibição
dos tesouros acumulados na terra. Então, o que está incluído aí, meu irmão? A chave está no primeiro versículo. Olha só, versículo 19, onde eu parar, vocês leem só aquelas duas palavras, entende? Eu vou parar de ler, vocês vão ler as duas palavras seguidas. Não acumuleis para vós outros. O segredinho está aí. Não acumuleis para vós outros. O que Cristo está proibindo aqui e chamando a nossa atenção é para o acúmulo egoísta de bens. É quando a nossa visão ela está totalmente tapada, como aqueles ricos que em busca, em obsessão do dinheiro, matam, roubam, passam por cima de outras pessoas, fazem absurdos. E simplesmente para quê? Um egoísmo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a face da terra. É uma vida extravagante, luxuosa, a dureza de coração que não deixa perceber a necessidade das outras pessoas menos privilegiadas nesse mundo. Eu estava lendo ainda na decorrência desse texto, versículo 25 ao 34, é fantástico, meus irmãos. Porque se nós pararmos para pensar, quem é que dá a semente? Deus. Quem é que fez as árvores com semente? Deus. Para que daquela semente nascessem novas árvores, dessem o fruto, alimentassem o povo. Quem é que fez a primeira galinha? O cientista diz que é do ovo, as escrituras dizem que não. E eu creio no que elas dizem, no que as escrituras dizem. Deus fez os animais, fez eles com capacidade de se reproduzirem. Agora eu pergunto para vocês, por que existem tantas pessoas no nosso país, no nosso mundo, passando fome? É que se talvez o egoísmo no coração do homem não fosse tão grande, eles perceberiam que essas bênçãos que Deus deu para a gente é para se distribuir, é para dar. Porque em muitos países não tem o mesmo clima que nós temos, não tem as mesmas condições para criar as suas galinhas no terreno, não tem nem comida para alimentar elas, nem para se alimentar. Mas quando os nossos olhos estão tapados por esse egoísmo, como a gente vê hoje em dia na nossa sociedade, e até muito nos meios evangélicos, isso é terrível. E é isso que Cristo proíbe. É isso que Cristo aqui está dizendo, isso não pode acontecer. E em si, a fantasia tola de que a vida de uma pessoa consiste na abundância de suas propriedades. O conceito da nossa sociedade hoje está formada: eu sou aquilo que eu tenho. E isso não é verdade. Em nenhum momento isso é verdade. Você não é aquilo que você tem, porque você apenas é um mordomo de Deus. Você apenas está administrando aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, nas minhas mãos. Você não é dono da sua casa, você não é dono do seu carro, você não é dono nem de você mesmo. Você é apenas um mordomo de Deus, administrando aquilo que Deus, por sua bondade e misericórdia, tem colocado nas suas mãos, nas minhas mãos. Não está e não consiste naquilo que nós temos. Até porque, se chega um ladrão e diz para você: ó, eu sou uma pessoa boa, mas as atitudes dele mostram outras coisas, você vai acreditar no quê? No que ele fala ou nas atitudes dele? Na realidade, meus irmãos, nós somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que o nosso coração expressa que nós somos, não por boca, por gestos, por ações.
Meus irmãos, resumindo, acumular tesouros sobre a terra não significa ser previdente, ou seja, fazer ajuizadas provisões para o futuro, mas ser ganancioso. Mas, agora vem o lado mais importante. O que é acumular tesouros sobre o reino dos céus? Você não vai ver Cristo falando em nenhum momento aqui, com clareza, o que significa acumular tesouros sobre a face da terra. Mas acumular tesouros sobre o reino dos céus, onde a traça não corrói, né? Mas o que é? Nós podemos afirmar com toda certeza, isso nós podemos afirmar, que ajuntar tesouros no céu é fazer na terra alguma coisa cuja os efeitos duram pela eternidade. Isso a gente pode dizer. É fazer aqui na terra coisas que venham ter peso na eternidade. Isso é acumular tesouro no reino dos céus. Mas isso também, meus irmãos, aqui Jesus não está ensinando uma doutrina de mérito. Uma doutrina de mérito, como ensinava a Igreja Católica medieval, onde você é salvo, onde você vai acumulando tesouro no reino do céu, pelas suas boas obras, pelas suas práticas, até mesmo lá comprando um pedacinho no reino dos céus, como antigamente era feito, né? Só que o incorruptível não se compra com incorruptível. Os tesouros no reino do céu não pode se barganhar com Deus. E não se barganha. Mas parece antes referir-se a coisas tais como. Agora isso enquadra nós. E às vezes a gente para para pensar, meu Deus, o que significa isso? O que será que eu vou fazer para poder ter esse tesouro no reino dos céus? O desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. Quanto mais nós, sendo cristãos, nos identificarmos, buscar ser a semelhança de Cristo, mais esse tesouro vai aumentando. Outro ponto importante, o aumento da fé, o aumento da esperança e da caridade, pois todas elas, segundo Paulo, permanecem. Isso é crescer no reino dos céus, isso é um tesouro no reino dos céus. O crescimento no conhecimento de Cristo, o qual um dia veremos face a face. A tarefa ativa, por meio da oração, do testemunho, de apresentar outros a Cristo, para que também possam herdar a vida eterna. O uso de nosso dinheiro nas causas cristãs, que é o único investimento financeiro cujos dividendos são eternos. Se você investir todo o seu dinheiro nas bolsas de valores, basicamente quando cai lá embaixo você perde tudo. Se você investe o seu dinheiro em outras coisas terrenas, aqui passa, aqui tudo passa. Mas quando você investe o seu dinheiro na obra de Deus, não estou falando de meios abusivos, isso não é verdade, isso não estou defendendo em momento nenhum. Mas quando você contribui, até mesmo, meus irmãos, parece ser tão assim, mas é simples, no ato de uma roupa, no ato de um alimento, isso é adquirir tesouros no reino dos céus. Até porque, meus irmãos, nós temos que admitir e concordar com o que Jó falou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Coisas terrenas e passageiras nada nós levamos, mas o que adquirimos aqui, seja pelas boas obras que Cristo fez com que nós andássemos nela, no conhecimento de Cristo, ensinando outras pessoas a palavra de Deus,
isso sim, tem peso eterno. Tem peso eterno. E lembre-se, meus irmãos, que isso parece ser algo tão simples. Parece ser algo que muitas vezes no nosso dia a dia não tem tanto valor. Mas são gestos que têm peso para toda a nossa eternidade. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu convido, na verdade, posso encerrar? Eu vou fazer então assim, convido os irmãos para se colocarem de pé.